força, não com ganância. Da boca do Senhor. Meu Deus, que nós vamos ser voluntários, eu trabalhar com carisma, com excelência. Que nós vamos dar o melhor de nós, Senhor. Que venhamos se esforçar mais, Senhor. Deus nos ajude. Nos ajuda, Espírito Santo. Caminha, segura em nossas mãos. Nesta noite, Deus. ser o nosso irmão que está na presença. Abençoa a vida deles, Dele não de guerra. dê a esse nosso pé. Conhecer diante das dificuldades, Estamos os maus cometidos, olha aquilo que é o ideal. meu Deus, Senhor, também fortalecido. Estamos tão longe, tão longe, tão Cada dispersos. crente espalhado por esta terra. Meu Deus, Para que meu sejamos fiéis, Pai. pegando a tua palavra, conforme a tua vontade. Senhor, E assim glorifico Senhor, e eu exalto o teu santo nome, Senhor, nesta hora. Obrigado, Deus, pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Cada um que foi apresentado, tenho certeza, Pai, está nas tuas mãos. E o Senhor vai lhe abençoar. Eu te pedi, Deus, cada um dos teus servos, até aqueles que se afastaram, aqueles que já não congregam mais conosco. Eu tenho certeza, Pai, de que teremos em breve, Senhor, os resultados. Não é uma barganha, Pai, nem troca, mas é uma necessidade que urge em nossos corações, conforme o teu Espírito Santo nos dá a saber de que nós precisamos descer na tua presença, buscar mais no Senhor, para que realmente vejamos, Senhor, aleluia, a diferença, o filme que o Senhor fará. Deus, que nós tenhamos ousadia, coragem, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Deus, tu és fiel. E eu agradeço e eu glorifico o Senhor nesta hora. Bendito Santo, nesta hora. Nas tuas mãos, nós somos teus, Senhor. Glórias a ti. Soberano Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar na Tua casa nesse propósito de oração, Senhor, e também de uma palavra que nos alimente nesta noite. Senhor, se conosco a cada momento, sempre nos dirigindo pelo Teu Santo Espírito a tomarmos as decisões corretas diante da Tua presença. Senhor, os tempos são terríveis, são maus, e também cremos assim, Senhor, que nós estamos nos finais do nosso tempo nesta terra. Sabendo disso, Senhor, urge em nós a urgência, a necessidade, na verdade, de descermos diante de Ti, de nos humilharmos diante do Senhor e buscar do Senhor a direção para que nós caminhemos corretamente nesses tempos finais, Senhor. Deus, se conosco, nos ajuda, Pai. Precisamos do Senhor, realmente precisamos, para que haja em nós o conhecimento, a sabedoria, o discernimento desses tempos finais. Que a Tua presença seja neste lugar. Assim eu glorifico e exalto ao Senhor, pedindo também as Tuas bênçãos sobre este lugar, sobre cada vida que aqui está, os que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja e aos irmãos que estão em casa. Que Deus os abençoe e que tenha misericórdia de nós nesta noite, para nós também trazermos um pouco da palavra de Deus.
Vou pedir para a irmã Leandra louvar o Senhor com um hino da harpa cristã. Vamos contribuir com dízimos e ofertas e depois nós vamos trazer uma breve palavra. Salve música, paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o hino 151. Glória ao Senhor. Exaltado seja o nosso Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar.
for. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Graças ao Senhor. Romanos capítulo de número 12. Versículos 1 e 2. Vou tentar ser o mais breve possível, tendo em vista que nós teremos mais tempo de oração. Não que não vamos ter palavra, mas reduz um pouco, não dá para dar todo o estudo. Oremos, irmãos, para que a igreja desperte para a oração. Misericórdia, foi só falar que é mês de oração, não é? Eu sei que alguns não puderam chegar, outros teve dificuldade no trabalho, isso tudo a gente consegue relevar, né? A gente compreende, porque eu também estou sujeito a isso. Mas a gente já vê a dificuldade no trabalho de oração. Mas é orando que a gente vence isso também. E um orando pelo outro ajuda, né? A fortalecer o povo todo. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos dizer que é até uma continuidade do que nós falamos um pouco na terça-feira passada, quando nós meditamos sobre reconhecer a nossa condição de pecador, de necessitados da glória de Deus por causa dessa nossa natureza pecaminosa. E reconhecendo que somos pecadores, reconhecemos que somos dependentes, portanto, da graça de Deus, e assim devemos buscar andar na vontade de Deus, obedecendo a Ele e fazendo aquilo que é a vontade dele. Paulo, ele faz uma súplica, né, àqueles irmãos, para que eles consagrem a sua vida a Deus. Ele escreve a carta para tratar de vários assuntos. Um desses é justamente a necessidade de que não se imite o mundo, que nós temos uma vida de fato consagrada, separada, de forma a glorificar a Deus. Então ele faz uma súplica a esses irmãos, pela compaixão de Deus. Olha, eu suplico a vocês, né, como a gente fala assim, né, por amor de Cristo, pelo amor de Deus, não faz isso. Nós invocamos algo glorioso, algo maior, maravilhoso, sublime, para quem sabe assim convencer o outro, né, a fazer algo que nós queremos. Não é assim no dia a dia, né? Até às vezes nós fazemos errado porque invocamos o nome de Deus em vão. Nós cometemos muitas vezes esse pecado de invocar o nome de Deus de forma vã, né? Sem de fato uma consciência e uma intenção correta e verdadeira. Então, mas aqui não, Paulo está de fato, porque nós já sabemos, estudamos sobre o apóstolo, já falamos várias vezes sobre o apóstolo. Os irmãos já ouviram muitas pregações e conhecem, portanto, o tipo de pastor que ele era, né? Alguém que realmente amava as almas e, muito mais amor ainda, as almas que ele trazia a Cristo, porque ele demonstrava isso na dedicação do ensinamento da doutrina e da sã doutrina, sempre orando por eles e aqui, né, os disciplinando, os ensinando, os doutrinando, para que todos crescessem e fizessem aquela que é a vontade de Deus. Então nós sabemos que havia ali muitas, né, situações
até envolvendo o paganismo, mas também a carnalidade da imoralidade em geral, né, idolatria que havia no meio daquele povo ali, tá certo? Então Paulo vai pedir para quê? Para que eles deixem isso de lado, que eles não corroborem com aquele comportamento. Então ele vai falar: apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Então são 3 condições aí que nós temos que observar. Então esse sacrifício vivo é algo que, portanto, é visível, né? Alguém vai olhar para nós e vai ver que a nossa vida ela é oferecida em sacrifício de que forma? De nós negarmos a nós mesmos e viver uma vida agora em Cristo e por Cristo, de forma que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Então não adianta nós ficarmos falando, mas ninguém consegue perceber que Deus é de fato em nossas vidas. Então o nosso corpo, isso é na sua completude, ele deve ser um sacrifício vivo ao Senhor. De que forma? Os nossos membros, como ele vai falar em Coríntios, né, não devem ser entregues à prostituição, por exemplo. Né? O templo de Deus, o templo do Espírito Santo, ele deve ser preservado e guardado de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado. Se nós somos de fato a casa de Deus, o templo de Deus, e alguns aqui eu já falei que confundem com igreja, a igreja somos nós, mas individualmente nós somos templo do Espírito Santo. Como que esse templo tem sido preservado? Como que ele tem sido cuidado? Aí falamos de tudo, da questão da saúde, mas também da questão da sensualidade, da erotização, do excesso da vaidade, né, da prostituição. E aí da prostituição e da imoralidade entram todos os pecados que são contrários à vontade e à determinação de Deus. Aí entra a homossexualidade, poliamor, né, o adultério, a pornografia, enfim, uma série de situações, a promiscuidade como um todo. Então, ele vai rogar: não faça como os tais. Vocês agora, né, tiveram um encontro com Cristo. E se nós temos um encontro com Cristo, a nossa vida tem que ser mudada. Do contrário, não tivemos. Se nós encontramos a Cristo, né, e Ele, portanto, nos recebeu, nós devemos ser transformados. Então, o nosso corpo tem que ser um sacrifício vivo ao Senhor. Porque por onde andarmos, o nome do Senhor tem que ser glorificado, não só pelas nossas palavras, mas por tudo que nós fazemos e por tudo que as pessoas podem ver em nós. Santo fala de quê? De separação. O nosso corpo, a nossa vida, ela já não é mais nossa propriamente. Agora ela foi consagrada, ela foi separada para Cristo. E se é separada para Cristo, já não fazemos mais a nossa vontade, mas fazemos a vontade dEle. Então nós precisamos ter essa consciência. E também de forma que seja agradável a Deus. Então, quem tem um encontro com Cristo, ele é transformado. E agora ele vive uma vida para o Senhor, consagrada ao Senhor, santificada a Deus. E se esta intenção ela é correta, ela é sincera, ela é a intenção de um verdadeiro adorador, ela é agradável a Deus, porque Deus se agrada daqueles que o obedecem, porque os que obedecem são aqueles que o amam. E Deus se alegra disso. E Ele está em nós, quando nós assim agimos. E este é o culto racional. Então não adianta nós, já repeti várias vezes, nos reunirmos, cumprirmos a liturgia, né? Cantarmos, pregarmos, nos portarmos como se crente fôssemos, né? E glorificarmos a Deus de qualquer maneira, sem entendimento. Nós precisamos ter uma razão naquilo que fazemos, temos que ter um verdadeiro entendimento de quem é o nosso Deus, do seu poder, da sua santidade, aleluia, de quem Ele é. Ainda que agora nós só o conheçamos em parte, mas a parte que nos é permitida conhecer já nos é o suficiente para entrar na presença dEle com temor e tremor. E ao invocar o nome dEle, ter a devida reverência, sabendo que Ele é santo.
e nele não se encontra pecado algum. Nós temos que ter esta consciência de quem é o Deus em quem nós temos crido. Do contrário, se nós não tivermos este entendimento, este discernimento, o nosso culto às vezes nem é para Deus, é para nós mesmos. Nós cultuamos a nós mesmos, porque muitas vezes nos achamos muito espirituais, e não é espiritual nada nenhuma. Às vezes só o que? Emoção e carnalidade. Então, o nosso culto racional é quando nós, de fato, nos sacrificamos a Cristo, nos santificamos a Cristo e somos agradáveis a Deus. Porque se somos agradáveis a Deus, é porque, a exemplo do Antigo Testamento, o sacrifício vai chegar, né, com um cheiro suave e agradável às narinas do Senhor. É assim conosco, só que nós não precisamos mais matar bode, né, carneiro, boi, nada disso, pombinha, rolinha, nada. Nosso sacrifício é vida, uma vida santa, irrepreensível, uma carta uma testemunha de Deus em sua vida, para que o mundo leia. Então, o nosso culto chega a Deus, o nosso sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, e assim chega com cheiro suave e agradável ao Senhor. Irmãos, às vezes nós estamos confundindo de fato quem é o nosso Deus. Nós temos uma tendência a trazer Deus ao nosso nível intelectual, né? Ao nosso nível de adoração, daquilo que achamos que é correto e que não é, e tornamos o nosso Deus um servo nosso, só que Ele não é servo. Jesus veio na condição de servo, mas para fazer a vontade do Pai. E muitos pensam que é para fazer a nossa vontade. Ele veio fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Que todos fossem salvos. No debate que eu assisti, depois até tenho que mandar para a irmã Cris, uma frase muito interessante foi a que o pastor falou lá. Que nós não somos aceitos por Jesus. Nós somos recebidos por Jesus. Porque o Senhor não nos aceita como nós somos. Eu já ouvi isso na igreja, talvez até eu tenha falado também. Deus te aceita. Não, Deus não nos aceita como nós somos, porque nós somos pecadores. Ele nos recebe como nós somos. E a partir do momento que Ele nos recebe, nós somos transformados pelo Seu poder, pela Sua palavra e santificados pelo Seu Espírito. Então, o Senhor Jesus veio para servir à vontade de Deus Pai. Ele veio para fazer, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Oh, glória ao Senhor. Entende a nossa situação? E não vos conformeis com este mundo, ou seja, tomar a forma deste mundo. E o que está acontecendo conosco, irmãos? Nós estamos tomando a forma deste mundo. E não é só exterior, não, as nossas atitudes. Falando a semana passada, estamos vendo isso acontecer, e isso está dentro da igreja. E eu vou continuar pregando enquanto o Senhor me der sobre isso, porque eu preciso ouvir, e a igreja também precisa ouvir isso. Nós não podemos tomar a forma do mundo. Nós somos chamados para sermos o quê? Povo santo, sacerdócio real. Nós temos que glorificar o nome de Deus, pregar a palavra do Senhor. Agora, como que eu prego a palavra se aquilo que eu prego me condena nas minhas atitudes? Como que eu vou chegar ao mundo, levar a palavra de Deus às pessoas, para confrontá-las, se for a palavra correta, né? Confrontá-las no pecado que elas estão cometendo, se a minha conduta me condena? Nós temos que ser santos. Como o Senhor é santo, é uma exigência de Deus. Então nós não devemos tomar a forma deste mundo. E o que está acontecendo conosco, senão tomando a forma do mundo? O que eu falei terça-feira passada, os irmãos não lembraram. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma vez, como eu disse, tendo encontro com Deus, não dá para continuar da mesma maneira. Ou você, num confronto, se rebela de vez porque não aceita aquilo, ou você se submete a Deus e a sua vida é transformada. Por quê?
houve uma renovação do seu entendimento, na sua mente. O Espírito Santo de Deus entra na sua vida e ele te renova o entendimento. Uma vez que o seu entendimento foi renovado, você tem e eu temos que ser transformados por isso. E isso vai dizer se somos ou não, de fato, transformados, nascidos de novo. Para que então, olha aí, experimenteis, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o bode, como foi dito ontem, o crente que não é crente, não é transformado, ele não consegue experimentar esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fica lutando contra aquilo, ele não aceita. Mas todo aquele que foi transformado pela renovação da sua mente, ele aceita de bom grado a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, nos faz bem. É a paz que o mundo não pode nos dar. É a bênção que enriquece e não causa dor. Ainda que soframos neste mundo, por conta do amor a Cristo, por causa do nome de Cristo, nós sabemos que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, porque nós somos aperfeiçoados todo dia, provados em nossa fé, e então quando o dia chegar, nós seremos finalmente perfeitos, glorificados, para viver eternamente com Deus. Mas quem aprende isso? Quem experimenta isso? Somente aqueles que foram transformados pela renovação do entendimento da mente em Cristo. Então nós temos aí, os irmãos só anotam, quem quiser, o crente que é transformado, ele é nascido de novo, como Jesus ensinou a Nicodemos em João 3, depois do versículo 5 ao 7, 3, e o 5 ao 7. Quem não nascer de novo não vai herdar o reino de Deus. E por isso que Paulo está suplicando, olha, sejam transformados, nasça de novo. Se não nascer de novo, não herda o reino de Deus, nem eu, nem você, nem ninguém. Não tem ninguém bom não para herdar o reino de Deus, se não nascer de novo. E o que é nascer de novo? Da água do Espírito, é andar em Espírito, é fazer a vontade de Deus e não da carne, é negar a si mesmo e pegar a cruz. Muitos já não negam a si mesmos, não querem abrir mão das suas vontades, das suas paixões, e nem sofrer pelo Evangelho, e nem pegar a cruz que lhe pertence. Interessante, o Senhor veio e carregou uma cruz, que era dele por destinação, para cumprimento do plano de Deus para as nossas vidas. Mas sabemos que aquela cruz era para nós, porque ali ele se fez maldito por causa dos malditos, que é o ser humano. E nós não queremos pegar a nossa cruz, nós não queremos sofrimento, nós queremos viver o melhor desta terra. Misericórdia. Eu quero viver o que tem no céu, que é o que há de melhor. O melhor dessa terra se vai. Aqui o que nós podemos viver de melhor é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Não se prender em julgo desigual. Eu falei, Marcos 8, 34 ao 38, que eu acho que é a melhor descrição dessa passagem, do ensino de Jesus. Não se prender ao jugo desigual. 2 Coríntios 6, 14 ao 18, e também o 7, versículo 1. Não dá tempo de nós lermos, por isso que eu não estou lendo. E quantos de nós estamos nos prendendo ao jugo desigual? Tanto em relações, como eu falei semana passada, mas nas demais coisas. De que forma? Nos conformando com o mundo. Ou nós temos uma vida santificada, ou somos luz, ou somos trevas. Não há comunhão entre trevas e luz. Não há comunhão. E quando o mundo entrou na igreja, eu não digo que está entrando, não, eu já digo que entrou mesmo. É isso, irmãos. É a treva convivendo com a luz, mas não há comunhão. E é por isso que nós temos tanta dificuldade. É por isso que nós oramos e pregamos e não vemos mudança, não vemos transformação, e incentivamos e oramos mais, e mais oração, e mais pregação, e ensino a palavra, e nada muda, nada acontece. Por quê? Treva convivendo com luz, não pode, não há comunhão nisso. Uma casa dividida não subsiste. Nós temos que ter um posicionamento, ou nós somos luz, ou somos trevas, mas tem que se posicionar.
Não amar o mundo, 1 João 2, 15, 17, bem conhecido. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Vamos ler essa aqui. Quem achar primeiro, eu já agradeço a leitura. 1 João 2, 15 ao 17. Não amem o mundo como ele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Então nós vemos aí, o que há no mundo? É só paixão, paixão da carne, paixão dos olhos, né? A soberba da vida, a ostentação dos bens. É tudo material, é tudo carnal, é tudo natural. E nisso nós perdemos o principal, que são as riquezas celestiais, a promessa de Deus. Porque tudo isso vai passar. Todas essas coisas terão fim em algum momento. E eu creio que este momento está muito próximo. Mas quem faz a vontade de Deus? Quem não se rende a essas concupiscências ou esses desejos da carne? Esses permanecem para sempre. Porque faz a vontade de Deus, irmãos. Nós precisamos compreender isso. E às vezes o que eu estou dizendo é que o Senhor tem falado conosco, mas nós olhamos como se o homem estivesse falando. E aí é interessante, porque se você prega outra coisa, aí é Deus falando e não é o homem, está sendo usado por Deus. Se eu pregar o triunfalismo, de que vão ver você no palco, enquanto estarão na plateia, por exemplo, que os holofotes estarão sobre você, que você, como diz um aí, é o coração, é o centro do coração de Jesus. Paremos com isso. Jesus é o centro do nosso coração. Quem somos nós? O nosso preço foi pago na cruz, ele é alto, mas isso não nos torna mais importantes do que aquele que derramou seu sangue. Não posso mimar vocês, ninguém os pode fazer, ninguém pode me mimar, não. Ai de mim, se não fizer a vontade de Deus, se eu não me santificar, ai de mim, não verei a glória de Deus. O exemplo de Paulo, alguém leia, por favor, 1 Coríntios 9, 27. Aí nós temos Gálatas 2, 20, que é bem conhecido, e também Atos 20, 24, que é bem conhecido. Então os irmãos leiam depois. Mas 1 Coríntios 9, 27. O meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Amém. Ele faz ali uma comparação, né, com aquele pessoal que corre atrás de um prêmio, os atletas e tudo mais. Depois ele fala, eu esmurro, eu submeto meu corpo, eu coloco meu corpo em submissão, para que eu mesmo, ao pregar, não seja pego, né, em culpa. O que é isso? É se sacrificar, é se negar. Olha, todos nós temos o nosso pecado. Talvez muitos de nós não estamos pecando nesse sentido. Mas se nós deixarmos nos levar, e aí, como será? Então, negar a si mesmo, irmãos, é não fazer a sua própria vontade. Se for o caso, esmurrar, não digo literalmente, mas é subverter ao teu corpo em sacrifício vivo ao Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Viver o mundo, sexto, ou a nossa própria vida, não é no mundo não, é viver o mundo, né? Viver as coisas do mundo, ou a nossa própria vida, é morte. Está lá em Deuteronômio 30, 15 ao 20. Deus colocou diante deles lá, fez uma escolha. Ele falou das maldições dos desobedientes, ele falou das bênçãos dos obedientes, e colocou diante deles a escolha. Mas Deus, Ele quer que nós escolhamos o que nós queremos. Não dá para ficar aqui, irmãos. Eu não digo nesse salão. Não dá para ficar na presença de Deus com um pé só, com metade do corpo, com metade da mente, com metade do coração. Deus não quer sobra, não. Ou é você inteiro, ou sou eu inteiro, ou então saia da presença de Deus.
Para com isso, paremos com isso. Nós estamos agindo assim nesta noite. O Senhor nos traz essa reflexão. Escolhe a vida. E Ele ainda apresenta a vida a nós, como Ele está apresentando agora. E nós muitas vezes insistimos em escolher a morte. Que algo terrível. Que nós... É por isso que eu falei a semana passada. O amor de Deus nos constrange, porque quando nós olhamos para isso, né, o ser humano está sempre escolhendo a morte, as trevas, o mundo, as suas próprias paixões, que os faz sofrer, porque o pecado faz sofrer. Irmãos. A pessoa pode até tentar se enganar, mas lá no íntimo dela, ela sabe que ela está sofrendo. Sétimo, aí precisamos escolher. Aí nós temos a passagem de Josué 24:15, quando ele diz: e aí vocês vão fazer? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo: não, vamos servir a Deus, amém. Né? Eles ainda responderam. Mas em 1 Reis 18:21, Elias faz o confronto ao povo de Israel. Escolhei hoje se vão servir a Baal ou a Deus. Esses nem responderam. Então, ao longo da história, o homem fica, né, nesses dois passos, né? Um passo para Deus e um recuo para Satanás. Mas eu não sirvo a Satanás. Mas se você faz a vontade do mundo, se você é conformado com o mundo, quem é o príncipe deste mundo? Então você serve, não você aqui, né? Estou dizendo assim, a pessoa que assim age. Se for eu, sim, vou estar servindo a Satanás. Porque se eu me conformo com o mundo, se eu tomo essa atitude de servir ao mundo, quem é o príncipe deste mundo? Onde o mundo está agora enterrado, sepultado, se não no maligno? Então nós precisamos ter essa consciência. 8, vou tentar terminar aqui. Devemos nos entregar totalmente, sermos fervorosos. Salmo 37:5, os irmãos conhecem bem. E Apocalipse 3:15 e 16, quando ele fala à igreja de Laodiceia: você não é frio e nem quente, mas é morno. E porque é morno, eu vou vomitá-lo da minha boca. O crente tem que ser quente, fervoroso, decidido na presença de Deus. Não dá para viver numa mornidão. Ou então decida se vai ser frio logo, vai fazer suas coisas. Mas não dá, irmãos. E por que eu estou falando de tudo isso para eu encerrar? Eu vou citar um caso aqui. A irmã Anne me mandou um vídeo, e depois eu fui ver sobre isso aí, pesquisar, que está dando muita repercussão. E interessante que terça-feira eu tinha falado sobre essa questão também, né? E eu não sabia desse vídeo. É um mundanismo, é a conformação com o mundo. E aí vem um camarada que se intitula luciferiano, portanto satanista, para dar lição de moral na igreja. Isto é uma vergonha. É motivo de vergonha para o crente. Agora, isto é o que está dando repercussão. Mas todo dia a igreja é repreendida por ímpios, por causa da conduta de pessoas mundanas, profanas, que estão dentro da igreja, dizendo que são crentes, mas estão dando mau testemunho no mundo. Isso é todo dia. Todo dia a gente tem que fazer uma defesa do povo de Deus. Todo dia nós temos que falar algo que venha defender o Evangelho. Por causa de mau testemunho, irmãos. Por causa de mau testemunho. Pessoas passando ou querendo passar lição de moral em crente. Mas o que é crente mesmo não tem do que se envergonhar, porque tem feito a vontade de Deus e tem a convicção da sua salvação. E se Jesus voltar agora, sabe que vai ser arrebatado junto com a igreja a encontrar com Cristo nos ares. Mas quem tem feito a vontade do mundo tem sido motivo de escárnio e causa da nosso desgaste discreto em defender a igreja, o evangelho do Senhor. Isso pode ser no bairro, isso pode ser na congregação, isso pode ser no ministério, isso pode ser na nação e nível mundial, dependendo do escândalo que tenha acontecido. Uma vergonha, olha o que ele disse aqui, ó. Eu jamais usaria o nome daquele que eu chamo de Messias em dancinhas toscas e vulgares de TikTok. Ah, mas o crente ele é engraçadão. O crente é animado, ele é alegre. Não. Ele está usando de subterfúgio
a fé cristã, o nome de Cristo, até usando em vão, para exacerbar a sua vontade carnal, portanto. E ele vai dizer, ué, mas eu não faria isso se ele é o meu Messias. Ou seja, quem é o Messias? É o remidor, é o salvador da minha vida. E o que vocês estão fazendo é pegando um símbolo de fé, que é Jesus, e transformando isso em moeda de troca, de seguidores, de like, de projeção nas redes. Aí bota lá as dancinhas, aí ficam lá rebolando, quebrando o quadril, é pisadeiro, é não sei o quê, né? Tudo para ganhar o quê? Dinheiro. Com o nome de Cristo, estou dando um exemplo por causa desse fato. A gente tem outros escândalos aqui que nós poderíamos enumerar, e os irmãos conhecem muito bem também. E ele diz, cada um tem que ser o que é. Aí a gente pode lembrar de novo, de Josué, de Elias, do próprio Jesus, que diz que não há como servir a dois senhores, de que temos que ser ou quente ou frio. Então cada um tem que ser o que é. Se você acha que o cristianismo não dá vazão aos seus prazeres e à sua vontade de mundo, vem para o satanismo. Mas se você quer continuar cristão, então você tem que seguir. Meu Deus, aí um pastor prega isso, a escola bíblica ensina isso, aí ninguém dá pedra. Agora vem um camarada querer dar lição de moral na gente, né? Eu estou trazendo isso para um culto de ensino e doutrina para a nossa reflexão, irmãos, tá? Não vou falar o nome dele, não vou falar para ninguém assistir, é para que nós entendamos isso aí. Então você tem que seguir um decoro, você tem que seguir um certo dogma da sua religião, senão não tem por que você ser cristão. Não é isso que a gente tem falado? Mas aí vem aqueles irmãos falando, mas Deus é amor, você não é cristão, você tem que amar. Mas amar, irmãos, não é pegar no colo, porque quando Jesus vier buscar a igreja, eu não vou conseguir carregar nem o João no colo, que é o menor da minha casa. Tudo bem que ele, como criança, irá também, mas eu estou dando um exemplo. Ah, mas você prega, ensina, incentiva. Prega, ensina, além da oração que se faz. A pessoa não quer mudar, a pessoa não quer nada com Deus. O que é que eu, um ser humano pecador, posso fazer? Se o Espírito Santo de Deus não consegue convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, como que eu vou ter palavras suficientes ou suficientemente persuasiva para convencê-lo? Não tem como. Então, se eu não quero mudança, se eu não quero transformação, se eu não quero nascer de novo, se eu não quero abrir mão das minhas paixões, da minha vontade, então não tem razão de eu querer ser cristão, porque ser cristão requer uma mudança de vida. Aleluia! Não tem como. E ele fala, ainda há um desespero das igrejas de atrair jovens. E aí o pastor da igreja é ruim, porque fala, não é assim que funciona, eu não vou usar de estratégias mundanas para atrair ninguém. Ou é a palavra ou é a palavra. Se a palavra não convence, se ela não é poder para a salvação do judeu e do gentil, do grego, do ímpio, ela é o quê? O que mais pode salvar? Meu Deus. E ele diz aí, de acordo com a escatologia cristã, eu não concordo aqui, o que difere algo do mundo para algo espiritual ou divino é justamente a sacralidade que se imputa sobre o objeto, símbolo ou entidade em questão. E o que vocês estão fazendo é pegando um símbolo de fé que é Jesus e transformando em moeda de troca. E não é isso que muitos fazem, vendendo milagres, vendendo prosperidade financeira, vendendo até mesmo, de uma certa forma, simpatia, para conquistar o amor, não é isso? Para triunfar sobre o inimigo. Quem quiser ser meu inimigo, que seja. Eu não vou ser inimigo de ninguém. Eu não vou ser inimigo de ninguém. Que Deus nos abençoe. Podem achar até que não é correto, irmãos.
eu trazer essa referência, mas é para a gente pôr um ponto final nesse assunto, porque isso está dando muita repercussão. Ele não tem autoridade, tá? Ele não tem autoridade para falar contra a igreja. Não é a igreja de Cristo que faz isso, mas é o joio, é o bode que está no meio do aprisco do Senhor, está no meio da seara do Senhor, corrompendo, tentando destruir a igreja de Cristo. Não tem que ouvir isso aqui, e é isso que eu quero que os irmãos entendam. Ou nós somos igreja de Cristo, ou nós somos cristãos verdadeiros, e nós então não vamos ouvir estas acusações. Eu não recebo essa acusação, eu não tenho vergonha de mim e nem do Evangelho, eu não tenho vergonha do nome de Jesus, e eu não tenho vergonha da palavra de Deus. E eu prego ela, e vou continuar pregando enquanto Deus assim permitir, e tiver misericórdia de mim. Então isto aqui traz vergonha, porque isso é publicado como se todos nós fôssemos assim. Agora, se há entre nós algo desse tipo, e se estiver acontecendo isso em nosso meio, nós vamos tirar, nós vamos expulsar o nome santo de Jesus. Eu não digo as pessoas, eu digo o mal, o espírito maligno do mundanismo, da profanação daquilo que é sagrado. O nosso Deus merece mais de nós, e por melhor que nós façamos ainda, não é o suficiente pela grandeza dele, mas com a intenção correta, ele recebe, ele nos recebe. Louvado seja Deus. Nos coloquemos de pé e vamos agradecer ao Senhor. Quinta-feira continua o propósito de oração. Irmã, um tempinho para a palavra. Quem for pregar tem que saber disso aí. Eu passei um pouco, não é para acontecer isso, tá bom? Que os irmãos me perdoem. Oremos. Senhor Deus, amado eterno Pai, nós te glorificamos e exaltamos, Senhor, pelas riquezas infindáveis, inescrutáveis que o Senhor tem para nós. Eu te glorifico, Senhor, pela promessa de vida eterna, a qual eu creio e guardo, Senhor, no meu coração, na bendita esperança de um dia estar contigo na glória. E assim, Senhor, eu rogo para que toda a igreja, cada irmão que aqui está, os que estão em casa, também sejam assim, Senhor, com este mesmo pensamento, com esta mesma fé, Senhor, em nome de Jesus. Deus, abençoa o teu povo, leva-os debaixo da tua santa proteção, livra-os de todo mal, e que nós possamos sim, Senhor, ó Deus, não nos permitir sermos acusados de nada, porque temos uma vida consagrada ao Senhor. Deus, o Senhor é o nosso Deus, e nós não abrimos mão disso. Dependemos do Senhor, queremos o Senhor, o desejamos, e o adoramos em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor para a igreja, estenda as nossas mãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Não saia sem dar a paz para o seu irmão.